Olá, tudo bem? Muito prazer. Para quem não me conhece, eu me chamo Larissa. Tenho 27 anos, quase 28 mês que vem, e eu tô passando por um processo de emagrecimento. Não sou nenhuma influencer, nada do tipo, mas eu queria compartilhar um pouquinho desse processo com vocês, porque algumas pessoas vêm me questionando como que tá funcionando, o que que eu tô fazendo ali para emagrecer. Eu já emagreci basicamente 18 quilos. Isso não foi do dia para a noite, mas eu quero te contar um pouco de como que funcionou, quem sabe inspirar você a iniciar o seu processo de emagrecimento também. Então a ideia desse vídeo é um pouco nesse sentido. Vai ser um vídeo mais bate-papo, não vai ser nada mirabolante, nada super editado, é mais um bate-papo aqui entre amigas mesmo. Então eu quero contar para você um pouco de como eu cheguei nesse sobrepeso, o que que me colocou nesse lugar, como que eu saí dele, como que eu estou saindo, na verdade, porque ainda não cheguei no meu peso meta. Então, se você tem interesse nesse tipo de tema, se você está passando por um processo de emagrecimento, continua aqui, que com certeza, minimamente essa história vai te incentivar e vai te ajudar a dar um pontapé inicial ali, ou quem sabe se manter firme no seu processo de emagrecimento, assim como eu estou firme no meu. Bom, como que eu cheguei nessa altura? Enfim, eu cheguei aos 90 quilos, então para mim foi considerado ali obesidade grau 1, era o início da obesidade grau 1, mas eu não cheguei nisso do dia para noite aleatoriamente. Óbvio que os meus maus hábitos contribuíram muito para isso, mas eu também tive alguns aspectos que me conduziram a essa situação. Quais aspectos? Eu cheguei a ter ansiedade generalizada, fui diagnosticada ali na época com TAG, e compulsão alimentar, muito por conta do meu trabalho, mas eu não culpo tanto o meu trabalho. É algo que eu tenho ali como uma autocobrança, eu me cobro demais, eu quero sempre entregar mais e às vezes nem a empresa de fato está me cobrando, mas eu me coloco nessa caixinha e acabo me colocando nessas situações. Hoje, quase um ano depois, eu consigo entender isso, mas na época eu não enxergava. Então, o que que acontece? Dado a muita pressão de trabalho, na época eu estava liderando uma equipe, projetos para entregar, era a minha primeira vez liderando uma equipe tão grande, eu liderava um time de 32 pessoas sem ter de fato uma bagagem em liderança. Então, todo esse processo ele acabou me deixando muito ansiosa, muito, e consequentemente eu descontava tudo na comida. Era doce, era salgado, chegou num nível que era o que fosse. Eu só queria estar mastigando ali. Eu basicamente só me dei conta do que estava acontecendo quando eu comecei a ter alguns sintomas físicos. Não somente ali a compulsão em si e o sobrepeso, enfim, o peso aumentando cada vez mais, mas eu comecei a ter alguns aspectos como gastrite, comecei a ter muita gastrite, comecei a ter intestino preso, coisa que eu nunca tive dificuldade de ir ao banheiro, comecei a ter muita enxaqueca, muita, assim, minha cabeça doía demais, insônia, e aí num dado dia, num dado dia não, as últimas, nos últimos acontecimentos, acredito que foram umas 3, 4 vezes ali ao longo da última semana até eu de fato entender o que estava acontecendo comigo, o meu olho esquerdo, ele começou a ficar extremamente vermelho, parecia como se tivesse estourado alguns vasinhos e tivesse sangrando. E não tinha explicação, era de repente. Começava a arder, queimar, coçar, ficava todo vermelho e minha cabeça doendo. A primeira vez que aconteceu, eu achei que fosse alguma alergia, enfim, não me atentei. Na segunda vez que aconteceu, foi quando eu fiquei estressada. Eu tinha tido um pico de estresse ali, meu olho começou a coçar, quando eu olhei ficou vermelho. E aí eu me deu um alerta, deu um estalo ali na minha mente. Quando aconteceu a terceira, eu entendi o que estava acontecendo. E aí, assim, eu já estava passando na psicóloga, porque eu já estava tendo alguns indícios ali de que eu poderia estar virando a ter um burnout, eu já tive um burnout no passado, então, para evitar que eu chegasse no nível do burnout, eu comecei a fazer terapia. Só que chegou num nível que eu falei, não, só a terapia com a psicóloga não vai ser suficiente, eu não tô aguentando, eu tô ficando maluca, eu preciso passar no psiquiatra. Agendei a consulta com a psiquiatra, em 5 minutos de conversa, ela olhou pra mim e ela falou, quantos anos você tem? E aí eu falei, e foi quando ela perguntou, ela falou, tá, com 27 anos você já tá querendo morrer? Você já tá querendo ter uma AVC dessa idade? E ela foi bem assim, a minha médica ela é maravilhosa, mas naquele momento ela foi cirúrgica. E aí ela falou pra mim, você não pode viver dessa forma, você é nova e você tá se colocando nessa situação. Enfim, foi toda uma conversa, eu perguntei se ela poderia me dar algum dia pra descansar, ela falou, não, não posso te dar um dia pra descansar. Você já vai ficar 15 dias afastada de atestado e se quando terminar esse atestado você não tiver melhor, você vai continuar afastada. Você não vai trabalhar desse jeito, você precisa se cuidar.
E aí foi dito e feito, enfim. Fiquei ali aqueles 15 dias, e para vocês terem noção como o psicológico afeta muito também, nesses 15 dias eu emagreci 5 quilos, sem fazer praticamente nenhuma mudança. O que teve de mudança? Como eu tava com compulsão alimentar, ela me passou um medicamento para compulsão, para diminuir essa fome desesperada ali. Então, eu fiquei mais tranquila, porque eu não tava ali no estresse do trabalho, que acaba inflamando muito a gente, mas eu também diminuí o meu ritmo pela compulsão em si. Só que o remédio, a receita, ela demorou a chegar. Então, dentro desses 15 dias, acho que talvez uma semana foi com remédio, a primeira semana não. Mas, basicamente, foi quase 5 quilos em 2 semanas por nível de estresse. Ok, emagreci esses 5 quilos, passou um tempinho ali, eu entendi que... Eu refleti sobre tudo que estava acontecendo na minha vida, entendi que naquele momento não fazia mais sentido permanecer no trabalho. Conversei com o meu gestor, ele concordou ali, enfim, ele me pediu mais um tempo, depois me desligou. E aí, nesse processo ali do desligamento, eu fiquei muito mal. Eu não tava me reconhecendo, eu não via propósito, eu fiquei basicamente uns 2 meses ali numa depressão, enfim, totalmente mal, não tinha disposição, mal tinha disposição para levantar da cama, que dirá para fazer qualquer tipo de exercício, e nesse período eu fiquei estacionada no peso. Então foram esses 2 meses sem perder nenhum grama, mas também não engordei, mantive ali. Depois disso, eu fui melhorando um pouco, decidi que eu queria sair daquele lugar. E aí foi quando eu entrei em contato com o Marcos. Pra quem não sabe, o Marcos é meu personal. E falei pra ele, preciso que você monte um treino pra mim. Preciso mudar essa realidade aí. Quero emagrecer e não só emagrecer, quero me cuidar. E aí, ok, Marcos veio aqui em casa, ele faz avaliação, geralmente ele vai até a pessoa fazer a avaliação, tanto física quanto de condicionamento. E aí eu lembro que eu tava mais ou menos ali com uns 86, acho, por aí. Ele fez a minha avaliação, meu percentual de gordura estava altíssimo, altíssimo. Eu me assustei quando eu vi aquilo, acho que se eu não me engano estava em 50% o percentual de gordura. E o meu condicionamento estava péssimo. Sabe, os exercícios básicos que ele me mandou fazer em casa, só para ele testar o meu condicionamento, eu já fiquei morrendo ali no momento da avaliação e eu fiquei sentindo dor por mais uns 2, 3 dias, como se eu tivesse feito um super treino na academia. Então ali eu percebi que a situação tava feia. Mas enfim, naquela época, como eu tava começando, não é do dia pra noite que você fala, agora eu vou mudar minha realidade, eu vou virar uma pessoa fitness, a marombeira da academia e tudo mudou. Não é assim que acontece. Então, por a gente entender que não seria um processo tão rápido, o que a gente fez? A gente montou um treino para 3 vezes por semana só, porque se a gente colocasse um treino de 5 vezes por semana, ok, no momento da avaliação eu tô empolgada, eu vou fazer 5 vezes por semana, mas no dia a dia eu não ia aguentar inicialmente e isso ia acabar me desmotivando e fazer com que eu desistisse. Então a gente começou com pequenas metas para depois ir evoluindo. Comecei ali com as 3 vezes por semana, nem ia às vezes 3 vezes, às vezes ia 2, enfim. E nisso nós fomos ali seguindo até início de dezembro. Eu perdi mais ou menos uns quase 7 quilos nessa época. Eu cheguei até uns 80, 79, por aí. Viajei, passei quase 20 dias fora. Obviamente na viagem não fiz exercício, não fiz a alimentação mais saudável do mundo. Você tá viajando, você também não vai ficar 100% regrada numa viagem. Mas até que não foi tão mal assim. Eu fazia mais uma contenção de dano, mas basicamente acho que eu engordei 1,6 kg, 1,7 kg aí dentro dessa viagem, que foi ok. Cheguei em janeiro com 80,8 e precisei, de fato, focar. Então, a partir da segunda semana de janeiro para frente, é o momento em que nós estamos totalmente focados. Treinando, chegamos a fazer alguns desafios no Gym Rats ali com os amigos, então teve um mês de março, a gente treinou o mês inteiro, todos os dias. Quando a gente não conseguia ir para academia, a gente fazia treino em casa, enfim. Foi basicamente ali todos os dias treinando. E com isso, eu emagreci 8 quilos da metade de janeiro para cá. Então, em quase 3 meses, 2 meses e 3 semanas, mais ou menos. Emagreci ali esses 8 quilos, basicamente quase o que eu emagreci no ano passado ali ao longo do ano todo. E o que acontece? O que eu percebi? Quando eu perdi os 12, 13 quilos inicial que seja, meu rosto ele diminuiu um pouco? Diminuiu, mas eu ainda continuava com o rosto muito redondo, com uma papada gigantesca. Eu tenho uma papada já que ela é de nascença praticamente. Mesmo quando eu era isso aqui, eu sempre tive essa papada. Porém, obviamente, quando a gente engorda, fica maior ainda, né? Então, mesmo tendo perdido na época já 13 quilos, eu ainda tinha um rosto grande, um rosto gordo, redondo.
E aí eu percebi que dos 13 para os 18, nos últimos 5 quilos que eu perdi, o meu rosto afinou. E foi muito rápido. Afinou tanto ao ponto de que agora as pessoas olham pra mim e falam: Nossa, como você emagreceu? E quando eu tinha perdido os 13 quilos, quase ninguém percebia que eu tinha emagrecido, pra vocês verem como faz diferença. Eu acho que quando a gente tá num peso muito alto, acho que tem um nível mínimo ali pra parecer que você emagreceu. Enfim, nem sei se isso tem lógica, mas na minha cabeça parece que é um pouco disso. E aí vem uma outra questão junto com esse processo do emagrecimento, que é na nossa mente, que é muito da distorção de imagem. Tem dias que eu olho pra mim e eu falo, nossa, como eu emagreci, como eu tô bonita. E tem dias que eu olho e falo, nossa, mas meu rosto continua redondo, eu ainda tenho barriga, meu braço, parece que emagrece, emagrece e não muda nada, que eu tô me matando. Então, dentro desse processo, é muito importante a gente cuidar da nossa mente também, não só do corpo. Obviamente que os exercícios ajudam muito a cuidar da mente também. Diminui a ansiedade, diminui a compulsão, vários aspectos. E eu costumo brincar que não tem como você estar pensando em 1000 problemas na sua vida quando o único problema que você tem naquele momento é aguentar finalizar a série no leg press com o peso que tá ali. É você torcer para você não morrer num treino. Então, isso tem me ajudado bastante. E aí, falando de rotina. Como que funciona basicamente a minha rotina hoje? Eu trabalho de casa, então, assim, isso já naturalmente torna um pouco mais difícil a dinâmica, principalmente quando a gente fala de estar ativo. Porque eu já acordo, eu não tenho costume de tomar café da manhã. É um erro, deveria tomar. Mas a vida inteira eu nunca tive muito costume, eu não consigo comer muita coisa quando eu acordo. Então, quando eu tomo, é tipo assim, é uma fruta com um iogurte, coloco um pouco de whey para ajudar a bater a meta de proteína já, mas raramente eu tomo café da manhã. Então, basicamente, eu já acordo, venho para cá pro escritório, começo a trabalhar, tenho as minhas reuniões e vou comer lá para meio-dia. O que eu tenho feito ultimamente? Como que tá funcionando a minha alimentação ultimamente? Para tentar me trazer mais saciedade, o que eu faço? Ou eu como purê de batata, porque eu consigo comer uma quantidade maior do que só o arroz. Então, se eu não me engano, 200 gramas de purê de batata é equivalente à mesma quantidade ali, basicamente, de macronutrientes, enfim, de 100 gramas de arroz. Então, a gente acaba trazendo mais volume para o prato, engana ali a mente com os olhos e traz uma saciedade também, obviamente, porque você está comendo mais. Ou, quando eu não faço isso, quando eu quero comer o arroz de fato, o que eu faço? Eu não gosto de brócolis, tá? Eu como porque me adaptei, enfim, o nutricionista passava na época, me adaptei e acabo comendo. Mas o que eu faço? Eu trituro o brócolis bem pequenininho e cozinho o arroz com esse brócolis já triturado. Por quê? Aumenta o volume, gera saciedade, porque brócolis tem bastante fibra, gera saciedade, e o brócolis ainda tem um pouquinho de proteína também. Então já une o útil ao agradável. Obviamente, a mesma quantidade de arroz, mais o brócolis, aumenta no prato, gera mais saciedade e também engana a minha mentezinha ali, o truquezinho. Então, basicamente, com relação ao volume, eu faço isso. Eu costumo comer muito mais frango, não sou muito de comer carne, mas assim, sempre fui assim. Quando eu como carne, eu gosto mais de comer uma carne cozida, enfim. Mas, em resumo, minha alimentação é uma alimentação normal. Eu não faço nada mirabolante. Eu como comida normal, arroz, ovo, frango, peixe, carne, seja o que for, salada. E aí, basicamente, qual que é meu critério? Em toda refeição que eu for fazer ali, pensando em almoço, janta, seja o que for. Tem que ter carboidrato, proteína e legumes e vegetais. Ponto. Precisa ter isso. Então, eu vou variando entre as opções, mas, em resumo, tem que ter isso. Comer uma fruta todos os dias. Eu não consigo bater totalmente a minha meta de proteína, tá? Tô errada? Tô errada, deveria bater. Mas eu me esforço ao máximo para isso. Então, o que eu faço? Falei que eu não tomo café da manhã, mas geralmente, ultimamente, eu tô tomando uma dose de whey pela manhã, que já me ajuda. E eu tomo whey com leite. Eu não consigo tomar whey com água, eu acho horrível. Então, consequentemente, se eu tô tomando whey com leite, já aumenta a proteína também da dose. Eu tomo um leite que ele tem 7 gramas de proteína, mais o whey, então basicamente quase 30 gramas de proteína ali já logo pela manhã. A quantidade de proteína no almoço também. À tarde eu também, ou eu faço uma vitamina com whey, enfim, uso whey para alguma coisa ali. E à noite eu não costumo comer comida. Às vezes eu faço um wrap com frango, eu faço alguma coisa um pouco mais leve, mas que ainda assim tenha proteína. Em resumo, coloco proteína em todas as minhas refeições. A proteína, ela, além de ajudar a criar massa magra, ela te traz saciedade.
Então, às vezes, a gente tem o nosso pensamento ali de que a gente tem que colocar meio quilo de arroz e feijão no prato, mas a gente coloca pouca mistura e o que vai gerar saciedade é a mistura. O arroz e o feijão vão te encher ele na hora, daqui a pouco você já tá com fome de novo. Então, o que tem me ajudado bastante com relação à alimentação é isso. Não faço nenhuma restrição, tá? Se eu tenho vontade de comer um doce durante a semana, eu como um doce. Porém, eu não como uma travessa de bolo, uma travessa de mousse, um monte de coisa igual eu comia antes. Ah, eu vou tomar um sorvete, vou pegar um potão cheio de sorvete, colocar mais um monte de coisa e comer. Eu não faço mais isso. Então, hoje eu como com consciência. Eu não como pelo desespero, pela ansiedade, pela compulsão. Eu como pensando, estou com vontade, vou matar minha vontade e ok. Por que que eu penso dessa forma? Uma frase que eu costumo falar muito. Toda restrição gera compulsão. Eu cheguei nesse nível por compulsão alimentar. E eu não quero me colocar numa caixinha que possa me induzir a ter uma compulsão novamente. Então, sinto vontade de comer um docinho? Ok, vou ali, pego uma colherzinha de doce de leite na geladeira, consigo comer, ok. E ao longo desse processo, eu percebo que eu comecei a ter mais autocontrole, porque antigamente, se eu tivesse um potinho de doce na geladeira, eu não ia descansar enquanto não acabasse. Então, 2, 3 dias o pote já ia estar zerado, porque toda hora eu ia lá comer mais um pouco. E agora eu já consigo mais ter esse controle. Então, basicamente, eu faço isso. Na época em que eu estava em compulsão, eu estava pedindo delivery o tempo inteiro. Eu queria comer tudo o tempo inteiro. Não tinha mais dia. Ah, não é no final de semana que a gente vai e come aquele hambúrguer, aquela pizza. Não. Pra mim não existia mais final de semana. Eu queria comer o hambúrguer na segunda, eu queria comer a pizza na quarta, eu queria comer um monte de doce ali na quinta-feira. Não tinha dia certo. E hoje eu já controlo mais. Então eu busco regrar durante a semana e no final de semana eu faço ali a minha refeição livre, quero comer meu hambúrguer, minha pizza, meu doce, enfim, eu como. Obviamente sem exagerar, mas como do mesmo jeito, eu não tiro da minha dieta. Se você conseguir tirar por um tempinho, maravilha. Mas eu também não sou o tipo de pessoa que vou falar para você tire da sua dieta, tire o açúcar, nunca mais consuma açúcar. Meu pensamento, tá? Uma dieta saudável é a dieta que você consiga seguir pro resto da sua vida. Não uma dieta restritiva que vai te fazer perder 10 quilos aqui, mas você não vai aguentar e depois você vai voltar a comer o que você comia ou até mais e vai engordar de novo. Então, o que que eu penso? Não é nenhuma dieta em si, é criar hábitos, fazer uma reeducação, uma alimentação que você consiga mantê-la pelo resto da sua vida. Não adianta você. É óbvio que é legal, às vezes você precisa dar como que eu posso dizer? Você precisa apertar um pouco mais. Fugiu a palavra da mente, mas você precisa se esforçar um pouco mais ali naquele momento, restringir um pouquinho no primeiro momento para você conseguir seus resultados iniciais, controlar sua mente e depois você conseguir regrar de uma maneira mais ok. Porém, isso não pode ser a única coisa que você vai fazer, porque senão você vai ficar viciada nessas restrições, a sua mente vai viver nessas dietas restritivas que só te levam depois à compulsão e o reganho de peso. Então, hoje eu penso dessa maneira. Eu conseguiria comer dessa forma pro resto da minha vida? Não. Então, não faz sentido, não casa. Não é isso que eu quero seguir pra minha vida. Basicamente, hoje eu vivo um processo de reeducação alimentar e não de dieta. O meu peso atualmente, ele tá em 72 ponto alguma coisinha. O meu objetivo, acredito que seja chegar no 68. Pode ser que eu chegue no 68, pense no 65, mas enfim, o mínimo seria 65, menos que isso, acho que já seria demais. Mas tudo depende ali de questão de massa, porque às vezes a gente fala, ela tá com 70 quilos. Pode ser uma pessoa com 70 quilos que aparentemente tá gorda, você olhando, mas tem uma pessoa com mesmo 70 quilos que tá magra, com uma massa magra, toda definida. Então a minha ideia inicialmente é perder o máximo de gordura que eu conseguir e focar depois totalmente ali na massa magra. E aí, se nesse processo de massa magra o meu peso subir um pouco, mas que seja aumentando a massa, pra mim tá ok. Então, por isso que eu fico na dúvida ali entre até os 65, porque uma coisa que meu marido falou que é real é muito mais fácil a gente ganhar peso do que emagrecer. Então, talvez faça mais sentido a gente focar num peso menor, porque se a gente chegar nesse peso menor e a gente perceber que não tá legal, ok, a gente ganha mais um pezinho e fica tudo ok. Então, tô nesse processo aí de decisão, mas basicamente estou vivendo, tá? É óbvio que é muito feliz, é muito gratificante, na verdade, a gente fica muito alegre em vestir uma roupa que há anos não servia mais e hoje está servindo. Então, por exemplo, nesse momento, eu descobri que eu estou vestindo tamanho 40.
E eu nem sei quantos anos faz que eu vesti um tamanho 40. Eu tava no 46. Então, pra mim é muito gratificante. E eu tô curtindo esse processo, sabe? Por mais que tenham dias que sejam difíceis, tem dias em que eu falo, meu Deus, hoje eu queria me entupir de comida. Mas depois a gente vai, faz um exercício, distrai ali a mente e a gente já vê que era só um sentimento momentâneo. Então, eu tô curtindo esse processo. Eu tô me curtindo, eu tô olhando pro espelho com mais amor, com mais carinho, com mais cuidado, eu tô me julgando menos, sabe? Me apoiando, me amando. Então, a minha sugestão para você é: viva esse processo de maneira leve. Não se cobre tanto. Mas que, por exemplo, eu perdi 18 quilos, mas foram 18 quilos em 9 meses. Não foi 18 quilos em 5 meses, em 4, em 2, em 3. Foi um processo. Eu tive meses em que eu não perdi nada, assim como eu tive meses em que eu super emagreci. E se eu me desmotivasse quando eu não tivesse perdido nada e falasse, ai, cansei, não quero mais, isso não é pra mim, vou desistir, eu não teria chegado onde eu cheguei agora. O tempo, ele vai passar de qualquer forma. Então, a frase que eu tenho visto muito é: o tempo, ele vai passar de qualquer forma. Ai, vai demorar muito pra eu emagrecer? Vai. Mas esse tempo, ele vai passar de qualquer forma. Cabe a você decidir se nesse tempo demorado você vai estar evoluindo a cada dia, emagrecendo, ou você vai continuar no mesmo peso, ou quem sabe até engordar. O que você decide fazer com o tempo que você tem? Eu decidi me cuidar e emagrecer. E demora o tempo que for, estou chegando no meu resultado, né? Há quase um ano atrás eu não imaginaria que eu estaria com o peso que eu estou hoje. Então, o meu conselho para você é: não tenha pressa. Eu sei que é difícil falar, eu sei que quando a gente está na posição, a gente só quer ver o número baixando na balança e quando baixa, óbvio que isso dá um gás pra gente, mas não se prenda só nisso. E outro detalhe, tá? No meu processo de emagrecimento, às vezes parecia que eu não estava saindo do lugar. O peso na balança ele era muito similar, só que eu estava perdendo gordura e ganhando um pouco de massa. Eu tenho uma certa dificuldade para ganhar massa magra, tá? Sempre tive. Mas ainda assim, se atente. Tente fazer uma bioimpedância, olha para ver se a sua composição corporal não está mudando. Porque às vezes o peso na balança não está mudando, ou se bobear até aumentando. E você está achando que você está engordando, mas se você está nesse processo ali de exercício, de alimentação, você pode estar só mudando a gordura por massa magra. Um exemplo disso é meu marido. Meu marido, da penúltima avaliação para a última, ele tinha engordado 1 quilo e pouco, olhando friamente na balança. Mas quando a gente foi ver, ele tinha ganho 2 quilos de massa magra. Ele tinha perdido gordura e ganho massa magra. Então, se atente a isso também, que é algo muito importante. Em resumo, deu até sede. Em resumo, a minha mensagem para você é: acredite em você. Sabe, todo mundo pode mudar essa realidade. Se eu, que estava num processo de depressão, ansiedade generalizada, compulsão alimentar, obesidade, conseguir sair desse lugar, conseguir vencer isso, você também pode, você também consegue. Eu não consegui sair desse lugar sozinho, obviamente. Tiveram dois fatores, dois pilares muito importantes para eu sair desse lugar. Primeiro de tudo, Deus. Porque quando eu estava num processo de depressão, que eu não conseguia nem levantar da cama, que eu não conseguia ter vontade de viver, Deus me sustentou. Era chorando, pedindo socorro para Deus que eu encontrava forças para levantar, para viver mais um dia. Era através do cuidado de Deus que eu conseguia enxergar pequenos detalhes na minha vida que me mostravam que ainda valia a pena. E um outro ponto, assim, um outro pilar importantíssimo para mim foi o apoio do meu marido. Num dos momentos mais difíceis, quando eu passei por essa compulsão alimentar, eu não sei você, mas geralmente quem passa por compulsão alimentar, ela acaba passando por outros descontroles. Então eu passei por um descontrole financeiro na época, principalmente por gastar com comida. Eu cheguei num nível que meu cartão tava entupido de coisas e quando a gente foi olhar, era basicamente tudo delivery. Eu comi um monte de coisa. E o meu marido foi essencial nesse processo, porque ele não me julgou. Ele me apoiou, ele me abraçou e ele falou: a gente vai sair dessa junto, eu tô com você. E dia após dia era ele que me incentivava. Vamos levantar da cama, vamos comer, enfim, se exercita, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então é muito importante que nesse momento você se cerque de pessoas que te apoiam.
existem muitas pessoas que vão te apontar, que vão te condenar, que vão te julgar. E eu perdi as contas de quantas pessoas. Até hoje ainda tem pessoas que me apontam, que me julgam. Será que ela tá emagrecendo porque ela tá tomando Mounjaro? Ah, ela deve estar fazendo alguma coisa. E se tivesse, se fosse, enfim, o que tem a ver, né? Mas basicamente, as pessoas, você precisa se cercar de pessoas que te apoiem, porque pessoas que vão te criticar, você vai ter a vida inteira em qualquer lugar, independente do seu processo. Então, busque pessoas que estejam no mesmo propósito que você, porque você vai perceber o quanto isso vai fazer diferença. Ah, Larissa, mas eu não tenho nenhum familiar que me apoie, eu não tenho amigos que me apoiem. Ok. Às vezes um desconhecido vai te apoiar mais do que a pessoa que você conhece. Então, se você está vivenciando esse processo e talvez você não tenha ninguém para conversar, ninguém para te apoiar, estou à disposição. Me chama, vamos conversar. Eu acho que quem já passou por isso consegue ainda mais trocar, sabe? Vamos trocar boas práticas, vamos se motivar. Não necessariamente precisa ser para falar sobre emagrecimento. Pessoas que me ajudaram nem falavam sobre emagrecimento comigo. Eram pessoas que só lembravam que eu estava bem e me lembravam o motivo pelo qual eu estava viva, motivos pelo qual eu deveria ser feliz, eu podia ser feliz. Então eu desejo que você tenha essas pessoas ao seu redor, eu desejo que você possa voltar a se amar e que assim como eu, um dia olhei no espelho e falei, valeu a pena, que você também possa ter esse mesmo sentimento. Então, se você ficou até aqui, muito obrigada por ter acompanhado esse vídeo, esse relato. Espero poder contribuir, espero ter contribuído de alguma forma com o seu processo e continue por aqui. Já aproveita, se inscreve nesse canal. Vou tentar compartilhar mais alguns conteúdos ali com vocês, um pouco da rotina. Quem sabe a gente possa se ajudar ainda mais.